Hoje a gente vai ver aqui como criar gráficos com Python. E então, para quem está acostumado a usar programas como o GraphPad Prisma ou qualquer outro do gênero, que geralmente são programas mais pesados ou são programas pagos, vai ver que a gente consegue fazer isso sem eles e de forma simples e rápida. E os gráficos já saem por default bem bonitos, tá? O que a gente vai usar aqui para fazer esses gráficos e ler esses dados? Eu vou usar o Jupyter Notebook, mas pode usar outras interfaces como o Spider, Python, pode também usar VS Code, escrever direto ali, tá? Mas eu vou usar o Jupyter Notebook. E a gente vai precisar das bibliotecas Pandas, Seaborn e Matplotlib. Elas têm que ser instaladas previamente, mas isso a gente acha como instalar. Então não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente é pip install Seaborn ou conda install Seaborn, dependendo de onde você estiver rodando. E a gente depois precisa chamar essas bibliotecas, tá? Como que eu vou chamar aqui então? Então import pandas as pd, que isso aqui é de praxe chamado de pd ou pandas. Aí para o Seaborn import Seaborn as sns e import matplotlib.pyplot splt, tá? Esse é a primeira parte que a gente precisa. Então rodei aqui, Shift Enter, tá? Então eu não vou entrar em detalhes aqui do Pandas, porque já tem outros vídeos sobre, mas basicamente para ler a nossa tabela aqui é readpd de pandas.readcsv, no caso iris, que é o nome da minha tabela em formato CSV, tá? Pronto, leu, vamos ver se deu certo, tá aqui a minha tabela. Aqui como exemplo eu vou mostrar com um boxplot, tá? Por espécie e mostrando o tamanho das sépalas, o comprimento das sépalas, tá? Então como que a gente faz isso? Se eu quiser fazer um boxplot aqui com o Python e Seaborn, então sns, que é como eu chamei Seaborn.boxplot, e o que eu preciso indicar aqui? Eu preciso indicar quais são os meus dados. Para quem estiver usando o Jupyter, se der um Shift Tab, aqui ele já nos mostra quais são os parâmetros que essa função aqui recebe. Então, por exemplo, data, que são os dados, o eixo X, eixo Y, etc. A gente vai precisar aqui do data, tá? Que no nosso caso é o DF. A gente vai precisar falar o eixo X, que a gente quer no eixo X. A gente quer essa coluna aqui, que é da espécie. E aqui no eixo Y eu vou pôr essa coluna daqui. Então, nesses casos aqui das colunas, sempre entre aspas. E aqui eu estou passando a minha tabela, que aqui é a variável da tabela, então não tem aspas, tá? Sempre cuidado com esses detalhes. Tá, como que eu faço então? Eu vou rodar essa linha, pronto. De forma simples e rápida, já fiz o plot um box plot, mais especificamente, do tamanho das sépalas para cada uma dessas espécies aqui. E já está aqui, ó, species, aqui os títulos, bem certinho. Vejam, com 3 linhas aqui, mais uma 4, e essa aqui não conta porque estamos só visualizando, ó. Então 5 linhas de código a gente já conseguiu fazer o plot dos dados que a gente tenha, certo? Tá, claro, agora a gente pode mexer em alguns parâmetros. Por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, se eu quisesse tirar essa parte aqui do gráfico, tá? Que é o despine, que chama, que eu posso fazer sns.despine, que é a espinha do gráfico. Pronto, eu já tirei, ó. Vamos colocar aqui só. Deixa eu fazer sem. Ó, aqui sem o despine e aqui com. Já a gente já vê a diferença, tá? Só vou seguir desse aqui, então acrescentando aqui só plt.show, que seria o jeito certo aqui no Jupyter, tá? Então a gente viu, ó, foi rápido, simples e já criamos o gráfico. Agora outros parâmetros que a gente pode acrescentar aqui. Deixa eu copiar. Se a gente quisesse mudar o fundo, por exemplo, eu posso botar assim, sns.setStyle e eu boto aqui white grid. Ó, agora eu botei com esse white grid, criei um grid, né, que mostra na altura dos valores umas linhas que a gente fica mais fácil para a gente se basear. Posso botar aqui também, se eu quiser mudar aqui, um dark grid.
Ó, daí o fundo fica escuro e não branco. Ou posso colocar também um fundo sem o grid, um fundo escuro sem o grid. Então olha só, assim de forma simples a gente já criou o nosso gráfico, tá? Eu vou voltar aqui desse primeiro para mostrar como que a gente salva. Para salvar a gente pode simplesmente botar Save Image As, ou, que seria o jeito mais correto, tá? plt.savefig, e eu vou botar aqui test_seaborn.png. Roda, a gente vai olhar aqui, tá aqui salva a nossa figura, tá? Aqui ó, viram que eu rodei e ele mudou o fundo que estava branco aqui, né? Tava o white grid. É porque foi o último que eu usei, foi o dark. Então aqui eu teria que mudar sns.set style e white, por exemplo. Ó, agora eu vou ali na minha figura. Pronto, tá salva com o fundo branco. Aqui tá. E com the spine. Então veja só. Chamei as bibliotecas, li os dados. Vim aqui, vamos nesse aqui que a gente salvou. Coloquei o estilo que eu queria. Disse qual que era o gráfico, no caso boxplot. Fiz o spine para tirar esse frame aqui ao redor e coloquei salvar, que também, como eu falei, no caso no Jupyter Notebook a gente pode salvar como Save Image As. Se estivesse usando VS Code, etc, daí não daria para fazer assim, mas aqui dá. Então a gente vê que bem rápido a gente criou uns gráficos. Aqui se eu quisesse fazer isso, um bar plot, por exemplo, então sns.barplot, basicamente a mesma coisa. Os parâmetros tem que ver de acordo com o gráfico, né? Pode mudar, mas isso é simples, a gente acha a documentação na internet. Então, eixo X é CPAL, deixa eu copiar aqui para não escrever errado. Eixo X não, eixo Y aqui é o... Ó. Pronto. Aqui eu vou botar sns.setStyle dark grid. Ó, criei um gráfico de barras, tá? E se eu quisesse mudar a cor das barras, etc, tudo isso dá de forma simples. Se eu quisesse botar um título aqui, por exemplo, ó, botar então plt.subtitle, que é de superior title, tamanho das sépalas por espécie. Pronto, tá aqui. Aí eu posso botar plt.savefig, gráfico de barras.png. Rodei, vamos analisar aqui. Pronto, tá aqui salvo meu gráfico de barras. Então a gente vê, ó, sem complicações, sem softwares pesados ou pagos, a gente cria gráficos com Python e usando o pacote Seaborn e o Matplotlib. Se ficou alguma dúvida, se querem outras dicas, é só deixar nos comentários, entrar em contato que a gente pode fazer outro vídeo. Até mais!